A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, bem-vindos sejam todos a este programa evangélico e cristão. Eu os saúdo com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, esta paz eterna que vem dos céus, em nome daquele que vive e que reina. Eu sou o apóstolo Miguel Ângelo, estou aqui todos os dias para juntos bebermos um café espiritual. Afinal de contas, como é importante haver uma voz espiritual logo pela manhã. Vivemos num país com enxurradas de problemas. Vivemos hoje, não é apenas uma recessão ou uma retração, vivemos uma verdadeira perversão e o povo está aflito, exausto, sofrido, pedindo socorro. Claro que se você começa a ouvir a mídia, você vai viver um dia muito amargo. Mas se você parar um pouco e tratar das coisas da vida com um apóstolo e um profeta, então você vai se sentir seguro, em paz e não temerá mal algum nesta terra. Deus é fiel, Deus é a nosso favor. Hoje eu quero dirigir uma palavra com o foco na família e no pai em particular. Eu e minha esposa, a Bispa Roxana, vivemos semana passada um momento extremamente instigante, que foi o aguardar das notas da escola dos nossos filhos, Ana Laura e Davi. Eles entraram no período de recuperação, Davi com 8 matérias, entre elas matemática, e Ana Laura com 3 matérias de recuperação. Eu ouvi a minha esposa dizer várias vezes em casa: não vou abandonar os meus filhos nesta reta final. Não podemos deixá-los simplesmente sós, porque eles precisam de ver o pai e a mãe do lado para este desafio de final do ano tão dramático pelo exigente colégio que eles participam no Rio de Janeiro. Graças a Deus eles passaram. Graças a Deus pelos bons professores, graças a Deus pela disciplina da escola. Mas eu quero lhe dizer um fato muito importante. Um pai e uma mãe valem mais do que centenas de profissionais ao lado de uma criança, de um jovem, de um filho, de uma filha. Um pai e uma mãe presentes são muito melhor de que qualquer grau de profissionalismo que você tenha ao lado de um jovem. Por que eu lhe digo isso? Por que eu estou falando no pai e na mãe? Porque nós vivemos num mundo louco, lúdico, sedutor, tentador. E se o pai dentro de casa e se a mãe não tem alicerces firmes, fortes, baseados na Bíblia Sagrada, seus filhos estão ao Deus dará. Você conhece essa expressão portuguesa? Estão ao Deus dará. O lar que não tem a fortaleza do conhecimento bíblico é um lar fragilizado. Estão aí pais hoje, logo pela manhã, chorando, mães angustiadas, porque se sentem perdedores em relação aos seus filhos. Dizem: eu não fui uma boa mãe, eu não fui um bom pai. E realmente, no fundo, só se torna um bom pai e uma boa mãe
aqueles que têm valores bíblicos na sua vida. Não há como governar uma casa, uma família, um estado, uma nação, sem a base da vida, que é a Bíblia Sagrada. Então, milhares de jovens estão hoje entregues ao êxtase, à bebida alcoólica, à droga, à cocaína, ao crack, porque lhes faltou dentro de casa a orientação de um pai e de uma mãe com olhos na Bíblia Sagrada, com a disciplina da Bíblia Sagrada. Eu estou aqui com a minha palavra, a Bíblia, aberta no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 15, que tem uma expressão magnífica, que seja de exemplo para todos nós. Ele diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E Josué tem uma expressão. Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu gosto muito desta expressão de Josué. Josué está diante de uma encruzilhada e diz ao povo: a quem vocês querem servir? Vocês querem servir aos deuses deste mundo, aos deuses dos amorreus? Isso não leva a nada. Isso leva a derrota. Isso leva ao fracasso, porque não são deuses. Então ele disse: eu e a minha casa já decidimos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, esta foi uma atitude de um chefe de família corajoso, audaz, valente, espiritual. Ele não pensou apenas na televisão, nos jogos eletrônicos, no iPad, no telefone, smartphone para os filhos. Ele pensou nos valores da eternidade. Como um pai pode hoje apenas pensar que é um provedor se ele não se faz presente na educação dos seus filhos? Como é que uma mãe foi apenas a geradora de um filho e mais nada? E às vezes nós temos aí, nas lojas de conveniência, nos postos de gasolina, sábados, centenas e centenas de jovens bebendo, fumando, se drogando, porque lhes faltou em casa esta atitude de Josué, de um pai que diga: eu e a minha casa não vamos abrir mão de Deus. Então eu queria hoje, neste nosso cafezinho espiritual com o apóstolo Michelangelo, eu quero desafiar os pais, as mães, que se levantem de forma corajosa, e Deus quer que isto aconteça, e que façam o necessário, o que for necessário, para se envolverem na vida de seus filhos. Olha, se minha esposa e eu não tivéssemos nos aliado para batalhar pelos nossos filhos, talvez eles não tivessem passado. Então não é só sustentar, é que o pai dentro de casa é a figura de Deus, é a figura do profeta, do sacerdote. Um pai precisa de ser um sacerdote para os seus filhos. A mãe precisa de ser a figura divina para os seus filhos. O pai e a mãe têm obrigação de proteger os seus filhos, de prover, claro, de ensiná-los sobre Deus. Desde o Antigo Testamento, eu vejo Deus dizendo: ensina os teus filhos. Fala na cama, na mesa, no andar, insta, dá exemplo, seja o paradigma. Deus sempre deu esta palavra aos pais. Então, quem ensina um filho a ter integridade é o pai e a mãe.
Quem ensina um filho, uma filha a tratar todos com respeito é o pai e a mãe. Então, filhos, sejam homens e mulheres responsáveis. Vivam suas vidas por aquilo que é importante para a eternidade. Eu vejo hoje como a sociedade está sofrida. As novelas estão aí mostrando, zombando da paternidade, da maternidade. Você não vê uma novela com uma família feliz até o fim. Você vê adultério, você vê homossexualismo, você vê lesbianismo, você vê maus tratos, você vê palavrão, você vê tudo que é do pior. Isto é zombar de Deus. Depois que uma filha vê uma novela dessas perversas, amado, ela passa a ser motivo de ignomínia quando pratica as coisas que são passadas na novela. Eu não sou contra a questão cultural da novela, eu sou contra os maus exemplos que às vezes são mostrados. Então você, como pai, é responsável pela influência que Deus lhe deu sobre os seus filhos, sobre o seu lar. Olha, amado, as almas dos filhos têm muito valor. Eles são nossa herança. E um pai e uma mãe não podem desistir de seus filhos. Eu me recordo, na campanha presidencial, havia um grande político brasileiro que dizia assim: não vamos desistir do Brasil. Quantos pais desistiram dos seus filhos? Quantos filhos desistiram dos seus pais? Então, você tem que aprender e colocar em prática o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina como é que se educa um filho, como é que se cria um filho, como é que se é paradigma para um filho. A Bíblia ensina sobre como a mãe deve ter a conduta perante a sua filha. A Bíblia ensina tudo. O problema é que se a Bíblia for apenas um bom livro histórico, não funciona. A Bíblia diz que a palavra é viva, é eficaz, que você tem que praticá-la. Se você não praticar a Bíblia, Tiago disse, você estará se enganando. Então, como é que se pratica a Bíblia? Primeira coisa é que a Bíblia é como um alicerce, a fundação de uma vida. Diz que quando eu construo a minha vida, quando eu edifico a minha vida sobre a rocha, sobre os valores bíblicos, sobre aquilo que Jesus ensina, sobre os testemunhos, sobre as orientações, sobre o padrão. Se eu edifico a minha vida sobre a rocha, diz a Bíblia que vem a chuva, vem o vento, os rios transbordam, mas a casa fica de pé. Mas se eu construo a minha vida sobre a areia, vem a chuva, vem o vento, os rios transbordam e diz que a casa cai. E não é só a casa cair, diz que é grande a ruína. Quantas famílias estão agora chorando logo pela manhã ou de noite estão me ouvindo na rádio, dizendo, puxa, eu perdi o meu momento, eu deixei de ser aquele pai, deixei de ser aquela mãe. Você sabe, eu aprendi esta lição de vida, porque os meus 3 filhos mais velhos, eu não tinha muito tempo para estar com eles. Eu estava lutando, eu estava construindo, eu estava criando as bases da minha vida e não desfrutei daquela coisa do pai do dia a dia. E muita gente me escreve e diz assim, apóstolo, eu também saio de casa às 6 da manhã para batalhar, os meus filhos estão dormindo, quando eu volto à noite, 8, 9 horas da noite, já estão dormindo. E assim as coisas andam e a vida chega uma hora que você começa a descobrir que deixou de viver, deixou de dar a sua vida, o seu exemplo.
Este programa hoje abre uma porta e que não é apenas uma especulação, é um alerta de Deus, é um warning de Deus dizendo: não viva para você apenas. Eu me recordo de um casal muito meu amigo lá de Portugal e que vieram de Angola, da minha terra de origem. Era um casal que vivia, o marido para a mulher, tinham 3 filhos. E nunca estes pais deram qualquer atenção aos seus filhos. Estavam na sociedade, tinham festas, tinham, sabe, muita coisa social, e os filhos foram crescendo na casa de um, na casa de outro, eram pessoas da alta sociedade, mas criados aqui, criados ali. Resultado, os 2 filhos mais velhos morreram. Um num acidente, outro por questão de droga. E esta senhora ficou incapacitada numa cadeira de rodas, porque certamente lá dentro do seu coraçãozinho, ela disse: puxa, eu não deixei um legado aos meus filhos. Então, deixe um legado divino para os seus filhos. Seja fiel, venha à igreja, tome a decisão. Eu sei que muitas vezes quando se fala pastor, igreja, as pessoas ficam muito aflitas pelos maus exemplos que há aí na praça, mas há ministérios fazendo um trabalho sincero, verdadeiro, decente, honesto, espiritual, bíblico. Você tem que participar da igreja. Você tem que conhecer os ensinamentos de Deus, levantar-se com autoridade dentro da sua casa, mostrar o caminho à sua família. Porque, olha, há homens que, apesar dos seus erros do passado, do que os pais deles não fizeram por eles, mas que hoje vão se levantar, vão dar toda a força aos seus filhos, amando-os de verdade, sendo um exemplo, ensinando os filhos a amar a Deus. Os filhos são nossa herança, mas eles precisam de ajuda, precisam de direção. Então eu convido os pais hoje, com o coração cheio de coragem, a se unir a Jesus Cristo nessa decisão, nesta resolução, sabe, de fazerem escolhas inteligentes entre as 2 heranças, os 2 sistemas, as 2 forças que existem. O bem, a luz, Jesus, ou o mal, o mundo e o diabo. Você tem que confrontar este mundo com escolhas sábias. Você tem que ter uma boa orientação dentro de casa. Você tem que ter decisões baseadas na Bíblia. Porque os pais, na realidade, têm 3 deveres com os filhos: serem um exemplo, serem um exemplo, serem um exemplo. 3 deveres: exemplo, exemplo, exemplo. Então, amado, não deixe a sua casa ruir. Assim como Josué disse: eu e a minha casa servimos a Deus. Na minha casa esta decisão foi tomada há 40 anos atrás. Eu guio a minha família pela graça de Deus. Eu vou ensinar sempre os meus filhos, que hoje já tenho netos, que seguem a Jesus Cristo porque foram ensinados. Eu tenho a responsabilidade de prover, de proteger a minha família. Eu não vou permitir nunca padrões destrutivos na vida da minha família. No livro de Filipenses, Paulo escreve no capítulo 2, versículos 15 e 16, ele diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Diz que nós temos que ser luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta. Paulo disse isso há 2000 anos atrás. Já naquela época, a geração era pervertida e corrupta. E disse: nós temos que ser luzeiros. Então,
Eu oro sempre, abençoo os meus filhos, ensinei-os a serem dizimistas. Hoje meus netos são dizimistas. Ensinei os meus filhos a seguirem conforme o que Deus manda fazer. Minha esposa e eu temos este preceito de não desistir dos filhos. Eu sou um pai, eu aceito a responsabilidade e é meu privilégio abraçar este paradigma de Deus. Eu quero o favor de Deus, eu quero a bênção de Deus na minha vida e na minha família. Qualquer homem bom quer. Então, onde estão os homens corajosos? Onde estão as mulheres corajosas? Onde estão os pais que temem ao Senhor? Levante-se. Deus tem um chamado. Seja você o exemplo para honrar, para proteger os seus filhos. E diga como disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um verdadeiro pai afeta os filhos para a eternidade. Uma influência de uma mãe é eterna. Filhos têm necessidade de modelos, mais do que críticas. Ame os seus filhos, ame a sua família. Vamos fazer uma oração. Pai, obrigado pelo exemplo de amor de Pai Celestial que nós temos na pessoa amada de Jesus. E obrigado pelo alerta que estás fazendo neste dia a cada pai e cada mãe. Dá-nos a sabedoria de educar nossos filhos com um testemunho bíblico no meio de uma geração perversa e corrupta. Que cada um seja um luzeiro dentro de casa, um luzeiro de testemunho, luz para iluminar as trevas, especialmente dos filhos. Ajuda-nos, Pai, a sermos os sacerdotes das nossas casas, porque eu e a minha casa sempre vamos servir a Deus. Amém, amém, amém. Olha, mãe, não desista dos seus filhos. Por mais irregulares que sejam os comportamentos, não desista. Vale a pena lutar por um filho. Amém? Muito bem, hoje é terça-feira, agora às 10 horas da manhã vamos ter escola bíblica com o bispo Daniel Anacleto. E amanhã à noite, 7h30 da noite, uma poderosa noite apostólica e profética. A palavra corre e seja glorificada entre nós. Assim é o tema que vamos estudar, sobre a palavra que é propagada, a palavra que tem que correr para ser glorificada entre nós. A palavra de Deus muda a vida. Estamos chegando aí o Natal, estamos chegando o final de ano. Como é que você quer viver o resto da sua vida, os próximos 5 anos, a próxima década? Você quer ser um vencedor ou um derrotado? Você quer ser uma vítima desta sociedade corrupta e perversa ou você quer ser cabeça vitoriosa? Venha estar conosco. Nosso telefone 30 17 90 90. Todos os que ligarem vão ganhar este livro do apóstolo. Você é um dos nossos, é um presente que chegará gratuitamente à sua casa. Lembrando, o endereço da nossa catedral, Rua Maricá, 320, no bairro do Jacarepaguá, próximo do BRT da Pinto Teles ou da 28DP. Estamos terminando o programa. Diga comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seja exemplo, seja modelo. Tenha orgulho nos seus filhos, tenha orgulho na sua família. Em meu nome, apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, toda a nossa equipe de televisão, o povo da Cristo Vivo declara uma semana vitoriosa. Veja Deus agir a partir de agora. Graça e paz. Até amanhã. Fim de ano na Igreja Evangélica Cristo Vive. Domingo, dia 27 de dezembro, 9 horas da manhã, culto de Natal com o apóstolo Miguel Ângelo. E às 18 horas, grande musical de Natal com o tema Jesus, Amor Incondicional. Segunda, terça e quarta-feira, às 7h30 da noite, noites maravilhosas com pregadores convidados. Quinta-feira, 31 de dezembro, Réveillon com Jesus, culto com o apóstolo Miguel Ângelo e a palavra profética para o ano de 2016. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá,
320, Campinho, Rio de Janeiro. Para maiores informações, ligue 3017 9090 ou acesse o site www.igrejacristovive.com.br. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.